Sejam bem-vindos, espectador ADESL, para mais uma grande transmissão dos Campeonatos Universitários de Lisboa 23-24. Eu sou o Lídio Galinho e ao meu lado tenho o meu caro e ilustre colega Diogo Bilé. Sejam bem-vindos então para mais uma grande participação destes Campeonatos Universitários de Lisboa. Vamos estar aqui para mais um jogo da primeira divisão de Futebol 11 e hoje... Espera, o Edgar está-me a ligar. O Edgar está a ligar. Pois, não percebi. Estou? Já estou aqui à vossa espera na sede, para gravarmos o episódio. O quê? Hoje não é para fazer a transmissão? Então, mas hoje não é transmissão, hoje é episódio especial, na sede. Hoje é o episódio especial na ADESL. Epá... Pá, olha, estamos aí já para aí. É pá, ok. Eu disse-te. Pá, temos o episódio especial da ADESL. Então temos que ir a correr. Pá, bora, anda! Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Treinadores do Sofá e como podem ver, hoje um episódio especial. Aqui presente connosco estará o presidente da ADESL, Edgar Almeida. Seja muito bem-vindo, Edgar. Obrigado. O Lídio também está cá hoje. Faz parte, não é? Também. Eu tive para o não trazer, até porque ele se atrasou. Portanto, pá, olha, aconteceu. Vieste de reboque. Pá, sim. Podes dizer dessa forma. Vi um bocadinho aqui de reboque. Vimos ter praticamente à segunda casa dos treinadores do sofá. Exato. Como podem ver, estamos aqui na ADESL, a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa. Peço-me imensa desculpa à gafe. Mas estamos aqui com o grande presidente Edgar Almeida. Como é que estás, Edgar? Olha, antes de mais agradecer o convite. É sem dúvida uma honra àqueles que também fazem parte daquilo que é o dia-a-dia da ADESL e também dos Campeonatos Universitários de Lisboa, aos treinadores do sofá neste caso, que também relatam e acompanham muitos dos jogos daquilo que é o futebol, tanto a primeira como a segunda divisão do school e também do futsal e cada vez mais também têm ajudado nessa vertente e gostava de salientar que é sem dúvida um gosto para nós também estar ligados com os treinadores do sofá, porque efetivamente além do desporto federado fazem um acompanhamento muito forte àquilo que é o desporto universitário e até já fizeram connosco outro tipo de coisas fora do desporto universitário com alguns parceiros nossos, como a Fundação Inatel, nas fases finais nacionais na época passada. Isso, primeiro, nós é que temos que agradecer por essa oportunidade, obviamente, que tivemos de relatar a final do campeonato da Inatel. Foi por causa da ADESL. Mas uma coisa mesmo a dizer é, mesmo muito obrigado por estares aqui connosco, por... tivemos este trabalho todo para montar aqui este set, para ser tudo perfeito e esperemos que passemos aqui um bom episódio. O nosso segundo episódio especial fora do sofá, embora estejamos aqui numas belas poltronas. E vamos começar, vamos atirar-nos de cabeça. Edgar, vamos começar com uma pergunta simples, que é como é que começou a ADESL, né? O que é que chegou, como é que chegámos aqui a esta altura, quase 20 anos depois, este ano será o 20º ano da ADESL. Como é que chegámos aqui, Sr. Presidente? Olha, na verdade a ADESL começa muito antes daquilo que é a fundação da ADESL. A ADESL, no fundo, é de estudantes para estudantes. Quem faz parte da ADESL, quem é a força da ADESL neste momento e desde a sua fundação, são as associações de estudantes, neste caso. São eles que fazem da ADESL ser o que é a ADESL. Toda a gente que está na direção da ADESL vem por parte das associações de estudantes. E isso é sempre, sem pensar muito, é a principal resposta que te posso dar. E quando eu te digo que a ADESL funda-se em 2004, mas nasceu muito antes, nasceu porque efetivamente este lema da ADESL dos estudantes para estudantes vem de uma anterior estrutura, que neste caso era a Secção Autónoma de Desporto da Associação Académica de Lisboa, que na altura era independente da Associação Académica de Lisboa, mas estava dependente juridicamente, porque a ADESL, que não era a ADESL, na verdade, não é? Fazia parte da AEL, neste caso, mas a partir do ano de... Isto foi criado em 89, a SADAEL. Em 97, se quem me contou, e que eu confio muito na história, em 97 a ADESL vem para o estádio. A ADESL, SADAEL na altura,
vem para o estádio universitário, sai da sede da AEL e aí ganha mesmo muito mais independência naquilo que era o trabalho da SAD AEL, mas fica sempre agarrado à personalidade jurídica da Associação Académica de Lisboa e mais tarde, também por algumas associações se desfiliarem da Associação Académica de Lisboa, a ADESL sente a necessidade de ser criada. Existia na altura o Fórum ADESL, mesmo antes da ADESL já existia o Desporto do Ensino Superior de Lisboa, daí o nosso nome vir para a Associação Desportiva de Ensino Superior de Lisboa. Aquilo que conseguimos em 2004 foi realmente, e na altura eu não conhecia o desporto universitário, se eu ouvia sequer falar de desporto universitário na altura, era do desporto universitário americano. E para vocês terem uma ideia, estávamos a falar de 2004, estávamos com o europeu em Portugal, e tínhamos a ADESL a ser criada uns meses depois, mas foi toda uma preparação até à criação da ADESL. E hoje temos que dar graças por termos uma estrutura que une Lisboa naquilo que é o desporto universitário. A nível regional, somos a única estrutura a nível nacional focada em desporto universitário. Depois, a nível nacional, claro, temos a FADU e existem outras estruturas, como é óbvio, ao longo do país, que também se focam em desporto universitário, mas focalizadas em desporto universitário, que é aquilo que prima a ADESL, somos os únicos. E, efetivamente, isso é algo que nos diferencia, porque o nosso dia-a-dia é pensar desporto, é pensar nos estudantes e na sua atividade física e desportiva, e foi assim que nasce a ADESL em 22 de dezembro de 2004, mas tudo aquilo que era o trabalho das associações de estudantes já vinha de trás. A ADESL nasce, no fundo, em 2004, por vontade das associações de estudantes, de manter o desporto universitário unido e de dar um passo em frente, que é o início da personalidade jurídica. Para vocês terem uma ideia, na altura da SAD-AEL, era necessário para fazer um contrato com uma empresa de telecomunicações que fosse através de tudo aquilo que era a Associação Académica de Lisboa. E nasce aí também a ADESL, nasce a necessidade de haver uma ADESL independente e com personalidade jurídica, que faz todo o sentido. Aliás, e é o reflexo daquilo que tem sido o trabalho da ADESL nos últimos 20 anos. Tem mudado de direções, já houve 11 presidentes, e a ADESL continua a mostrar que pode dar passos em frente, e é esse o caminho a seguir. Não, e sem dúvida que a ADESL tem tido um papel muito preponderante naquilo que é o desporto universitário em Lisboa e acaba por ser um exemplo também para o desporto universitário em Portugal. Porque tal como tu estavas a dizer, quando alguém se calhar vai ouvir falar do desporto universitário, não pensa no caso português, nem no caso mais específico da região de Lisboa. Vamos sempre pensar no desporto americano, até porque existe muito mais foco lá e também tem outras implicações. O esquema está montado mesmo para que os jogadores profissionais consigam ir para, por exemplo, a NBA, para a NFL, para a NHL, vão logo para campeonatos profissionais do que propriamente dentro dos campeonatos universitários em Portugal. No entanto, o esforço todo que tu mencionaste, a importância toda que a ADESL tem tido ao longo dos anos para crescer e para se tornar independente e também dar aquilo que é a importância ao desporto universitário, ao desporto académico em Lisboa, achas que tem crescido imenso nos últimos anos? Eu, para vos dizer, este ano, e vou-vos falar a nível nacional, a FADU alcançou, na última época, os 10.000 agentes desportivos, numa época. Nós em Lisboa rondámos, através dos campeonatos universitários de Lisboa, mais de 3.000 atletas por época. Tivemos por exemplo, o ano do Covid e de retoma, como tivemos menos campeonatos, também tivemos menos equipas e logo menos atletas, mas neste momento posso dizer que estamos ao nível daquilo que era o antes Covid, a nível de número de atletas. Mas não posso deixar de falar da evolução sem falar dos entraves que temos tido, não é? E isso que falavas, realmente a importância da articulação que também existe com as ligas profissionais. Neste sentido, em Portugal tem-se dado um passo em frente, não só através das próprias federações, mas como também dos próprios clubes, mas ainda há muito caminho a fazer, porque não temos qualquer tipo de articulação nesse sentido. Existem as articulações entre a FADU, entre as federações, mas efetivamente, e vou-vos dar um caso muito explícito, nós há 20 anos atrás,
conseguíamos trazer alguns jogadores federados, e neste momento temos muitos jogadores federados, mas federados reconhecidos, ou seja, que acabaram, e posso-vos dar um exemplo de alguns jogadores que passaram pelos campeonatos universitários de Lisboa, como o João Benedito, que jogou no Sporting, ou o falecido Pedro Fiusa, que faleceu agora há uns meses, jogador de voleibol do Benfica, há muito tempo. Assim, eram jogadores que efetivamente faziam parte dos campeonatos universitários de Lisboa, que foram reconhecidos e que os clubes não prendiam de jogar no school. Hoje em dia existe alguma não receptividade por parte dos clubes profissionais também de os deixar por risco de lesões ou etc. Casos que acabam por ser um entrave, mas é muito difícil de trabalhar porque também vem da mentalidade e temos todos, enquanto estudantes, enquanto associações, enquanto federações, tentado fazer esse esforço e temos também conseguido voltar a trazer aos poucos alguns acordos. Não, se calhar, casos tão profissionais, mas podemos ver a seleção, por exemplo, que aí foi grande e acho que é um passo, que é através das seleções universitárias. Por exemplo, tivemos jogadoras como a Helena Nunes a jogar e a competir e a ser vencedoras do Mundial Universitário. Aliás, do último foi aqui em Portugal, este ano irá ser na China. E temos jogadoras a vir à seleção que é praticamente uma seleção, é quase uma seleção. Não diria uma seleção A, mas uma seleção A misturada com seleções sub-21, por exemplo, ou sub-23. Existe esse todo trabalho e acho que é por aí que temos que trabalhar. E depois tenho que falar dos entraves que eu considero principais regionalmente, que é as infraestruturas. As infraestruturas desportivas em Lisboa estão sobrelotadas. Não existem infraestruturas suficientes para aquilo que tem sido a evolução do desporto universitário. Nós em Lisboa, neste momento a competir nos campeonatos universitários de Lisboa, temos mais de 160 equipas. 160 equipas, por ano temos mais de 20 competições. Estamos a falar de um crescimento que o desporto universitário sente que pode ter, sente que pode atrair mais equipas, sente que pode crescer, mas efetivamente a questão das infraestruturas, e aí a ADESL tem um papel fundamental, porque em articulação com o Estado Universitário de Lisboa, a ADESL garante treinos para as equipas. Gostávamos de garantir mais treinos, mas lá está, as infraestruturas não o permitem e não conseguem acompanhar aquilo que é o desporto universitário de Lisboa. Neste momento estamos a falar de uma maixa horária muito grande, que a ADESL tem, é verdade, mas é necessário crescer, é necessário mais infraestruturas, é necessário não só a requalificação, mas, acima de tudo, a criação de novas infraestruturas, seja de modalidades de pavilhão, ou seja, de interior, como propriamente sintéticas. Atualmente, o estádio universitário também está a sofrer algumas obras, como vocês sabem, necessariamente nos sintéticos, também fruto de investimento privado de alguns clubes profissionais. E a ADESL tem feito um trabalho por garantir que o desporto universitário não sai prejudicado, porque, claro, com o investimento no estádio universitário também tem que haver contrapartidas, não é? E o trabalho da ADESL passa mesmo por garantir que os clubes universitários não saiam prejudicados e que conseguimos efetivamente que tudo aquilo que é investimento no estádio universitário não prejudique para dar a outros, mas sim que seja um win-win-win para os clubes universitários. Os clubes da ADESL sentem essa necessidade de mais infraestruturas, sentem que não existem horários para colmatar as suas necessidades, não só naquilo que é o início do horário, ou seja, do dia, que por vezes começa mais tarde daquilo que os clubes gostariam, mas também daquilo que é a quantidade de horas que eles têm e que, apesar de existir uma tentativa de colmatar esse entrave, os clubes sentem-se presos nesse sentido, porque são muitos clubes e temos que dar uma resposta junto das autarquias e junto das entidades respectivas que podem efetivamente apoiar para darmos a volta por cima. Quando tu também falas dos horários, nós também temos de ter em conta que a maior parte dos atletas
não deixam de ser estudantes. Portanto, depois também acaba por haver essa consequência de que, apesar de serem atletas, também vão ter que depois também se calhar que estudar para um exame ou ter que se preparar para fazer algum trabalho académico. No entanto, como tu falaste, por exemplo, do João Benedito, do Pedro Fiusa, nota-se também que existe, até aos dias de hoje, jogadores que também querem fazer esse esforço. E já notamos, pelo menos nós os dois, já notamos em algumas modalidades que também têm mais representação de atletas profissionais e mesmo de ligas interessantes, que é, por exemplo, no futsal feminino. Algo que nós já, por exemplo, no ano passado reparámos dentro das fases finais e algumas jogadoras que têm essa dicotomia extremamente interessante naquilo que é o futsal profissional feminino, que nos últimos anos tem tido um crescimento extremamente interessante e que nós podemos aqui mencionar a nível de jogadoras, por exemplo, Catarina Barra, jogadora do futsal Feijó, que também por acaso já esteve presente na seleção universitária portuguesa, se eu não estou em erro. Não te consigo confirmar, mas agora de cabeça, mas sim, é sem dúvida para nós um orgulho também ter esse tipo de jogadoras. E aí estás a entrar, pronto, numa jogadora em específico da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, que é uma equipa icónica naquilo que é o desporto universitário. Essa equipa de futsal feminino da IST tem feito um percurso, assim, são tricampeãs nacionais, foram aos europeus e foram terceiro lugar, apesar de não terem ganho em Lisboa, porque efetivamente temos uma competitividade muito grande, e a Associação dos Estudantes da FMH trouxe uma equipa muito boa para os campeonatos universitários de Lisboa da época passada e efetivamente... Tivemos o prazer de relatar. Exatamente, e vocês viram por vocês próprios, quer dizer, temos ali duas equipas que podiam estar a lutar pelo pódio europeu, porque a verdade é que se a Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico fica em terceiro lugar no europeu, ficou em segundo lugar em Lisboa, assim, são equipas que efetivamente estão a alto nível e que efetivamente há jogadoras como a Catarina que são sem dúvida uma referência daquilo que é os últimos anos de desporto universitário em Lisboa. Não, e aquilo que tu mencionaste na final da FMH contra o Técnico, eu acho que foi dos jogos de futsal, mesmo de futsal no geral, que eu já vi que foi mais emocionante. Foi até o último minuto um jogo incrível com jogadoras que claramente estão a um nível muito, muito alto também no que aquilo que é a carreira profissional. Imensas jogadoras da primeira divisão de futsal feminino, seja do Sporting, com o exemplo de Kika, que também já foi atleta do ano da Adeslo, Bárbara Gama, Mafalda Vicente, imensas jogadoras que de parte a parte tinham claramente um pedigree muito grande. E isso também acaba por enriquecer aquilo que é o desporto universitário, que era, como tu estavas a falar, com as ligações com os clubes e também conseguir dar outro rendimento e ter outro panorama completamente diferente que claramente vai trazer ao desporto universitário a importância que merece, porque os jogos são fantásticos e o nível é intenso. Sim, eu aí, aliás, eu posso dizer, já há vários jogadores que jogam nos campeonatos universitários de Lisboa um bocado às escondidas dos próprios clubes. São casos, pronto, que se vão apanhando assim um ou outro e que se vão descobrindo, mas efetivamente os atletas têm vontade, porque os atletas gostam de fazer desporto e a ADESL existe pelo desporto do ensino superior, e quando falamos de desporto falamos também de atividade física. A atividade física efetivamente é algo muito mais que o desporto e é muito mais importante na medida em que é a taxa que eu considero de abandono do ensino secundário para o ensino superior, porque se formos a ver, quase nenhum estudante do ensino secundário não faz educação física. E vens para o ensino superior e efetivamente não existe um acompanhar por parte das instituições de ensino superior daquilo que é o ensino secundário. Eu falei em 3.000 atletas, mas se formos a ver na área metropolitana de Lisboa há mais de 150 mil estudantes. Estamos a falar de uma representação de 2%. 2% é um número muito baixo, apesar de serem muitos atletas e uma realidade muito grande, a praticar a atividade física através do ensino superior, diretamente. Claro que depois há muita gente a ir ao ginásio ou outras atividades de fitness, mas através das instituições de ensino superior não existe essa reflexão, e é uma reflexão que eu acho que a comunidade do ensino superior deve fazer também em prol do bem-estar e da saúde psicológica e física dos próprios estudantes, não é?
E acho que essa é a reflexão que se deve começar a pensar sobre, porque efetivamente temos que repensar para o futuro aquilo que efetivamente queremos e repensar que efetivamente a atividade física, que é aqui o equilíbrio que a ADESL nos seus campeonatos encontra com o desporto competitivo, neste caso, e que muitas vezes nos é apontado como algo muito difícil de alcançar. E efetivamente eu vejo a competir no school desde atletas federados a não federados e a mesmo atletas que estão a praticar pela primeira vez a modalidade. E nós estamos a falar de uma realidade dos campeonatos universitários de Lisboa que tem 2 divisões na maioria das modalidades, ou seja, existe também aqui uma diferença de qualidade programada, porque efetivamente as equipas não mudam de um ano para o outro. E aí posso-vos falar um bocadinho aqui dos ciclos geracionais. Nós já tínhamos falado em off muitas vezes sobre aquelas equipas que num ano são muito fortes e depois acabam pelo ano a seguir perder muita qualidade, e efetivamente isso acontece. Mas acontece muitas vezes porque isso advém de uma geração que jogou 3, 4 anos e no ano a seguir acabou o ensino superior, ainda pode jogar até o final do ano civil seguinte, a ter acabado o ensino superior, mas essa geração terminando é preciso renovar. E muitas vezes é difícil renovar uma equipa, como já aconteceu no passado, e agora, por exemplo, acredito que será o caso também em breve da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, no caso do futsal feminino. E o grande desafio para a gestão desportiva das associações de estudantes, neste caso porque os nossos clubes, na sua maioria, são associações de estudantes, é sem dúvida conseguir colmatar a dificuldade que é estes ciclos geracionais do desporto universitário. Porque aqui estamos a falar de 2 coisas diferentes. Lá está, o garantir a atividade física e o garantir a parte desportiva. São 2 coisas diferentes, mas que efetivamente os campeonatos universitários de Lisboa fazem com que isso aconteça. Achas, falando nesse tema, porque tu apontaste aí uma coisa importante logo no início, que é nós olhamos muito para o desporto universitário americano como uma referência a nível de desporto universitário, a nível de competição, e no fundo o que nós vemos no school, nos campeonatos universitários de Lisboa, para quem não sabe, nós vemos ligas muito bem estruturadas, com fases finais, com subidas e descidas, que não é tanto aquilo que se vê no desporto americano, mas o que nós vemos no nosso desporto. Portanto, a tentar pegar no aspecto competitivo que existe lá fora e no aspecto de competição e meritocracia que vê-se muito mais aqui no desporto universitário do que propriamente nos esportes profissionais, porque nós vemos que é quase certo olhar para um campeonato de futebol ou de futsal e já sabemos quem é que vai descer à partida, porque são clubes com menos investimento. Aqui tens essa situação das gerações. Nós olhamos para um caso muito específico que foi especial, que é o caso, por exemplo, da Lusófona no futsal, que veio da 2ª divisão e vai para a primeira e consegue ganhar e é campeão de Lisboa, algo que é especial. No entanto, há uma coisa no desporto universitário americano que é atrair aqueles jogadores que se destacam no secundário. Tu achas que em Portugal, isto aqui já não tem a ver com a ADESL, mas achas que em Portugal também devíamos começar a pensar num desporto do ensino secundário e campeonatos de ensino secundário diferentes daqueles que existem? É sim, isso é uma pergunta sobre a qual não estou tão à vontade para responder, porque não é a nossa temática, como é óbvio, mas aí os campeonatos advêm para o desporto escolar. E o desporto escolar, creio que faz um trabalho reconhecível e eu próprio cheguei a participar no desporto escolar quando estava no ensino secundário. Acho que deve haver aqui o repensar aqui de uma interligação e está a começar a existir um trabalho no sentido de trabalhar o ensino superior conforme o ensino secundário é preparado, ou seja, também estão a ser criadas agora as UARs, as Unidades de Alto Rendimento do Ensino Superior, que já existiam no ensino secundário, e é isso que temos que ver, efetivamente, é que tem que começar, na minha opinião, a haver uma interligação entre o ensino secundário e o ensino superior.
Isso não tenho qualquer dúvidas que isso também é parte importante depois de reduzir a taxa que eu falava do abandono para o ensino superior. Acho que tem que haver uma articulação, porque é assim, estarmos a trabalhar, isto tudo na vida, estamos a trabalhar com um caminho e depois quebramos, ou depois não é a mesma coisa. Agora, se tivermos um ciclo preparado de X a X, é suposto termos estas guidelines e mantivermos uma ideia lógica a seguir, claro que vamos conseguir outros resultados. É assim, aquele que é efetivamente o número de estudantes a praticar desporto em Lisboa, a nível do ensino superior e a nível nacional, poderia ser muito maior se houvesse um apoio efetivo das instituições de ensino superior. Se estarmos a falar aqui de uma falta de apoio que é sentida por todos. Eu já comentei convosco, temos associações de estudantes que têm um apoio zero, e falo de 80%, 90% das associações de estudantes. Apoio zero para o desporto especificamente. Isto por parte das instituições de ensino superior. Temos que caminhar aqui para um repensar daquilo que é o apoio às associações de estudantes, que são o motor do desporto universitário em Portugal. Estamos a falar de um regime muito específico, como é o português, porque a par de nós, eu creio que só mais um país é que a nossa FADU, que é efetivamente a única, um regime único neste sentido. Só existe mesmo mais um país, se eu não estou em erro, que tem uma federação dirigida por estudantes, porque o resto é dirigido mesmo por pessoas não estudantes. E é verdade que nós já fomos também. A FPDU, antes, a prévia FADU, também era dirigida por não estudantes. Hoje somos dirigidos por estudantes e efetivamente isso distingue-nos porque nós estamos preocupados efetivamente com os estudantes e é de estudantes para estudantes. Por isso é que nós, se calhar, levantamos às 8 da manhã para nos deitar às 4 da manhã, muitas vezes, para trabalhar em prol deles, para conseguir que haja resultados, porque nós somos e sentimos como um deles. Estamos a falar de uma falta de apoio, uma disparidade enorme naquilo que é o orçamento desportivo das associações de estudantes, tendo associações de estudantes com orçamentos inferiores a 500 euros que nem conseguem competir nos campeonatos universitários de Lisboa, para associações de estudantes que têm orçamentos de 5, de 50, de 100 e de 125 mil euros. E mesmo essas que possam ter um orçamento superior, ou até arrisco a dizer mais daqueles números que eu disse, não conseguem colmatar todas as necessidades que teriam. Porque, efetivamente, é um esforço financeiro que as associações de estudantes fazem que não sofre de um apoio direto por parte das instituições de ensino. E, efetivamente, se queremos aumentar o número de estudantes com bem-estar físico, com bem-estar psicológico, temos que repensar a atividade física e temos que repensar o apoio por parte das instituições de ensino superior. E para vos dar um exemplo, o orçamento da ADESL provém de 15% de apoio direto ou indireto do Estado. O resto, os outros 85%, são receitas próprias que a ADESL tem que arranjar maneira de fazer para conseguir organizar os campeonatos, dar condições desportivas. E, efetivamente, essa parte é a parte a ser repensada com alguma urgência, porque, efetivamente, não podemos ter associações de estudantes com risco de não ir a campeonatos europeus por falta de dinheiro, ou mesmo a participar nos campeonatos universitários de Lisboa ou aos nacionais. Universitários, as fases finais costumam decorrer em abril, ou mesmo os campeonatos nacionais universitários de modalidades individuais, que vão acontecendo ao longo do ano durante as várias modalidades. Sim. Tem de haver um apoio efetivo por parte das instituições de ensino superior. E era precisamente aí onde eu queria chegar. Comecei pelo ensino secundário, porque existe essa quebra que tu falaste, e é de facto, nós só estamos a arranhar aquilo que é um bocadinho do potencial do desporto universitário, e a falta de apoio, que é gritante e vê-se, mas é bom também saber que existem vários projetos a serem pensados para esse futuro, que esperemos que seja mais risonho para o desporto universitário. Não, exatamente aquilo que tu também agora acabaste de mencionar. Nós estamos apenas na ponta do iceberg daquilo que é um potencial enorme que o desporto universitário acaba por ter dentro de Portugal e dentro
também arrisco-me a dizer, de toda a Europa. Nós, se formos sempre olhar para o caso americano, vai ser um pouco injusto porque acabam por não ter um escalão de formação. A maior parte das equipas não tem um escalão de formação. O caso americano não é a regra, é a exceção mesmo. Acho que arrisco-me a dizer em quase nenhum outro país existe um modelo tão bem financiado, vamos assim dizer, como o caso americano. Mas também é tão bem financiado porque existem os direitos televisivos, as fases finais dos campeonatos norte-americanos universitários têm um marketing todo à sua volta, mas é exatamente pelo aquilo que eu estava a dizer. Eles não têm escalões de formação. A maior parte das equipas não são equipas, se nós formos olhar, são franchises. Sim. São completamente diferentes do que aquilo que nós olhamos para o caso total do mundo. Portanto, quando nós falamos dos campeonatos universitários de Lisboa, é mesmo o iceberg. Que o potencial que existe é imenso. O Diogo falou do ensino secundário, que, como tu também disseste depois, o desporto escolar. Também existem muitas outras opções, e claramente são sempre suposições, mas também temos vários jogadores que acabam por não seguir um futebol profissional ou as modalidades profissionais, porque os clubes não veem potencial neles. No entanto, existe outro tipo de competições que também poderia render disso, e talvez um dia muito longínquo daqui, até essa capacidade de ser vista, também possivelmente haver um draft, um bocado juntando, não é, o modelo norte-americano para o português, para também valorizar aquilo que é o desporto universitário em Portugal e precisamente em Lisboa, também para dar a oportunidade aos jogadores de, quando acabam o ensino superior, mas querem continuar a modalidade, conseguirem valorizar-se dessa forma. Isso também tem a ver muito com outros sistemas de bolsas. Sim, em Portugal, isso, que é muito mais complicado. por exemplo, as bolsas de mérito. Exato. As bolsas de mérito, neste momento, se formos às instituições de ensino superior, especificamente, ou seja, unidades orgânicas individuais, podemos pegar aqui, por exemplo, no exemplo que tem sido as bolsas de mérito criadas por associações de estudantes. Existem muitas bolsas de mérito viradas para a parte académica, que, mesmo assim, são escassas. Sim, e todos nós que estamos no ensino superior reconhecemos isso. Agora, desportivamente, as bolsas de mérito que têm sido criadas têm sido por associações de estudantes. Mais uma vez, são as associações de estudantes a ter a iniciativa de fazer algo pelos estudantes. Ou seja, e é aqui que o exemplo de nós sermos de estudantes para estudantes se mais se aplica. As iniciativas, por norma, vêm das associações de estudantes. Existem algumas instituições, efetivamente, que têm feito esse trabalho, relativamente às bolsas de mérito desportivas, mas são muito escassas. Neste caso, existe a FADU, em colaboração com os Jogos Santa Casa, também atribui algumas bolsas de mérito desportivas, é verdade. Mas mesmo assim, as instituições continuam a fugir àquilo que é o apoio ao desporto universitário, e neste caso nem seria direto, seria um apoio aos estudantes diretamente e não propriamente àquilo que é a atividade do desporto universitário. Mas indiretamente teria, claro, muito, muito impacto, porque estamos a falar de uma atratividade para o desporto universitário. Estamos a falar da realidade e do espírito que é chegar às fases finais do School, dos CNUs, dos europeus, neste caso não é as fases finais europeus, mas aos europeus, e conseguir ir com os nossos colegas de escola, os colegas que todos os dias vemos e estamos em momentos de atividades recreativas, sociais, temos exames, testes, frequências, tudo e mais alguma coisa em conjunto, porque a verdade é que criamos amizades inesquecíveis no ensino superior. E é chegar com essas pessoas e não com o desporto mais federado, que são pessoas que muitas vezes são apenas colegas, não é? Apesar de, claro, há equipas no universitário que também são colegas e acaba por não haver muita amizade, mas é muito diferente tu passares por isso tudo no ensino superior e ires todos os dias para a faculdade ou para o instituto e pronto, e chegares com essas pessoas a um momento de glória na tua vida, porque para muitos, e vocês vêm nos dias a dias, eles esfolam-se para conseguir chegar às fases finais ou mesmo para conseguir chegar à primeira divisão. Existe uma competitividade enorme naquilo que é os campeonatos universitários de Lisboa e que temos que efetivamente olhar e pensar, efetivamente, por que não investir no desporto universitário? Sim, sim, porque a competitividade que tu falaste é incrível. Nós
temos o prazer de acompanhar 4 divisões e já tivemos presentes noutros jogos e em todos encontramos competição saudável. Nem sempre amigável, mas lá está, é competição. Está sempre aberta à disputa, a ânimos quentes. Mas o que é certo é que encontramos qualidade, encontramos paixão, encontramos isso que tu dizes, é viver aqueles momentos especiais entre colegas, entre amigos. Muitos deles vão ficar para a vida e isso é de facto especial e isso é extremamente importante. Por que não investir? Por que não investir? Não, e não é só também o investir, ou investir no desporto universitário também vai dar aqui a oportunidade para que, com essas bolsas que tu estás a falar, por exemplo, vindo do ensino secundário para conseguirem competir, para depois competir dentro do desporto universitário, também vai ajudar a que os jovens consigam chegar à universidade de uma forma completamente diferente e também isso vai ser bom para, mais a nível académico do que a nível desportivo, mas a nível do que tu disseste é verdade. Quando se está na universidade, eu este momento já não estou na universidade, ele está na universidade, mas é isso que tu disseste, é uma camaradagem completamente diferente. Ganhas amigos para a vida, estás com as pessoas, passas experiências e momentos que não passaste com outras pessoas e isso é incrível porque depois também quando chegas ao desporto universitário essa ligação já existe. E isso vai se traduzir para dentro de campo. Vai ser uma química diferente, vai ser uma dinâmica diferente e as pessoas vão sentir exatamente o símbolo que estão a representar. E isso é incrível ver em tudo aquilo que nós já comentámos, já relatámos, seja no futebol, no futsal, já também tivemos no voleibol, já tivemos no basquetebol. Só está a faltar o handball e o rugby, se eu não estou em erro. Basquetebol também já foi? Já foi basquetebol também. Portanto, nós temos que percorrer tudo. Um dia aí que não haja comentadores, dizem que querem vir aqui ao handball e ao rugby, só para podermos fazer o pleno. Mesmo que não sejamos os maiores entendidos das modalidades, estudamos antes de vir, que é para podermos fazer o pleno. Só faltam esses dois. É um desafio. Efetivamente, estavas a dizer 4 e já me estava a lembrar de 5 divisões, mas não tinha noção que já tinham feito tantas assim, porque estavas a falar das 4, eu estava a pensar no futebol masculino, de primeira e segunda divisão, no futsal masculino de primeira e segunda, e estava a pensar na quinta, que é o futsal feminino de primeira divisão. Vocês também já fizeram, inclusive nas fases finais. O ano passado, creio que relataram a final mesmo. Meias finais, terceiro e quarto lugar e a final. Exatamente. Foi de tudo, do futsal feminino, primeira divisão, futsal masculino, segunda divisão e primeira. Fizemos o futsal segunda divisão. Creio que sim. E o futebol fizemos. Fizemos o futebol. São tantos jogos, se tivéssemos de fazer aqui uma contabilização. Sim. Os nomes dos jogadores que eu também às vezes não consigo. Nós agora no último jogo de futsal que relatámos, até houve aquela situação do João Pina, que jogou no futebol pelo IGOT e agora subiu de divisão com o IGOT e agora está no futsal. E ele lembrava-se do João Pina e eu já não me lembrava do João Pina. Não foi só do João Pina. Agora estamos a entrar aqui noutro caminho, que houve uma jogada num jogo que foi exatamente igual àquela que foi do técnico com o FMH no futsal feminino na final. Sim. E eu tenho isso na minha memória mesmo. Disse aquilo em comentário e ele perguntou-me: como é que tu te lembras ainda disso? E eu tipo assim, pronto. Não, mas é que já são tantos jogos, tantos jogadores, e lá está, 5 divisões regularmente, e mais divisões e jogadores, que é difícil manter essas memórias, mas é de facto isso. Mas, já que falamos em fases finais, podemos começar a avançar para esse tema, porque as fases finais estão aí à porta, não é, Sr. Edgar, Sr. Presidente? Sim, as fases finais vão ocorrer de 11 a 21 de março. De segunda à quinta-feira iremos ter as modalidades divididas por dias, um bocado à semelhança daquilo que foi o modelo competitivo das fases finais do ano passado, mudando, claro, as datas e horas dos jogos, mas o mesmo modelo de evento. Iremos trazer algumas novidades também para o evento e efetivamente estamos à espera de um evento que atraia ainda mais pessoas daquilo que atraiu o ano passado. E aconselho mesmo, e vocês também podem dar a força àquilo que eu estou a dizer, a virem, porque efetivamente é um ambiente único. E aí entra aquilo que eu vos estava a falar, do espírito, que é chegar a uma final com os nossos colegas de escola, neste caso institutos ou universidades.
E não só, é também quem vem apoiar, porque o apoio que se sentiu no ano passado foi surreal. Eu estava a relatar e pá, acho que nunca me senti tão bem a fazer um relato de como aquele de poder tirar o headset por um bocadinho e estar a ouvir o ambiente enquanto o Lídio estava a analisar uma jogada, eu poder estar a ouvir o que ele estava a dizer e a ouvir o ambiente absolutamente espetacular dentro do pavilhão e até mesmo a final de futebol, que apesar de não ser no pavilhão, não ter aquele ambiente de pavilhão, mas que tinha... Isolamento acústico, é o que tu queres dizer. Exato, e mesmo assim houve imensa gente a ver a final e com emoção, golo a acontecer nos últimos minutos, mas esse ambiente de pavilhão é espetacular e não é só para quem vem participar. Se vocês são alunos de uma faculdade que vai estar nas fases finais, venham apoiar. Façam-se ouvir. É bom vermos as claques e os cânticos que se fazem e estão uma ao lado da outra sem sequer haver esse atrito, porque é amigável, apesar de tudo, amigável. E isso é espetacular. Portanto, venham mesmo, aproveitem esta fase final. E a minha questão é, estás entusiasmado? Estou. É um momento é o culminar da época desportiva, não é? Da primeira divisão, neste caso. Sim. Depois, mais tarde, teremos também as fases finais de segunda divisão, que efetivamente também fazemos o mesmo para a segunda divisão, porque para nós os estudantes têm o direito a ter o mesmo tipo de tratamento, por serem da primeira ou por serem da segunda. Claro que existe mais envolvência, porque o próprio público também costumam ser equipas mais assíduas e propriamente na primeira divisão e acaba por trazer mais público e porque também temos mais divisões de primeira do que de segunda, efetivamente, mas e também porque é o apuramento para os campeonatos nacionais universitários. Estamos a falar de uma recompensa de ir a um campeonato nacional, de poder ser campeão de Lisboa. E a verdade é como se diz a faixa que nós temos sempre nas fases finais, desde o ano passado. Aqui jogam os campeões de Lisboa. Sim. Aqui jogam mesmo os campeões de Lisboa. E os campeões de Lisboa não são aqueles que vencem. Os campeões de Lisboa são aqueles que diariamente se levantam para ir estudar, muitos para ir trabalhar também, e depois ainda vêm jogar ou treinar com os seus colegas. E esses são os campeões de Lisboa. Os campeões de Lisboa são os mais de 3.000 atletas e treinadores e dirigentes que fazem parte do desporto universitário de Lisboa e que fazem com que o desporto do nosso ensino superior seja reconhecido entre a comunidade académica. Aquilo que eu ia te perguntar é, nós também tocamos as fases finais à porta e estamos a falar das fases finais, quais é que são as equipas mais tituladas ou mais icónicas dentro dos campeonatos universitários de Lisboa, tendo em conta claramente as fases finais, não é? Sim, eu aí iria-te falar mais quais são as que marcaram, as que eu considero, e não querendo aqui que ninguém fique chateado, mas nos últimos anos, aquelas que fizeram alguma história. E vou começar por uma que até que já foi falada, que foi a equipa de futsal masculino da Académica Lusófona. Foi uma equipa que num ano estava na segunda divisão. Isto não é a primeira vez que acontece, mas já inclusive aconteceu com a ISCS no passado. A Lusófona está na segunda divisão num ano, é campeã da segunda divisão e no ano a seguir vence a primeira divisão. E vence com um percurso exímio. Recordo-me, eu não sei se a Lusófona perdeu mais que 3 pontos durante o campeonato passado. Do que eu me lembro, sei que foram todos muito... Os 4 finalistas iam todos muito próximos a nível pontual. E foi extremamente competitivo, mas a prestação da fase final da Lusófona foi brutal, mesmo com a capacidade que demonstraram em campo. Sim. Não, e exatamente, e a Final Four do ano passado, futsal masculino, foi incrível, porque também tinha uma razão muito interessante, que foram as 2 equipas que subiram da segunda divisão, a UCP e a Lusófona, que também chegaram à Final Four. A Lusófona claramente foi campeã. Exatamente. Portanto, tínhamos 2 equipas recém-subidas que foram à Final Four. Aí também te falo aí de outra coisa, é aquilo que estávamos a falar da questão dos ciclos geracionais. Também não funcionam só para a parte negativa. Claro.
Aqui é um ciclo geracional da Académica Lusófona que efetivamente está a trazer frutos e efetivamente continuam a ter bons resultados na primeira divisão esta época. Estão em primeiro lugar outra vez. Sim. A época ainda tem alguns jogos até ao final e até chegar às fases finais, mas neste momento é uma equipa que está em primeiro lugar. Bem posicionada para voltar. Bem posicionada para voltar a discutir o título. Aliás, é quase garantida, e agora não tendo a noção sincera da pontuação e dos jogos que faltam agora de cabeça, mas efetivamente é uma equipa que praticamente estará garantida na disputa do título. Falando aí noutra equipa que essa sim considero que tem sido a equipa com mais história nos últimos anos no desporto universitário, e foi a equipa do Andafadu este ano. Ou seja, foi a equipa que se sobressaiu mais no desporto universitário em Portugal. Foi a equipa de futsal feminino da AIST. A equipa de futsal feminino da AIST é uma equipa que, curiosamente, foi campeã nacional nos últimos 3 anos e só ganhou nesses 3 anos uma vez o Campeonato Universitário de Lisboa. Isso, curiosamente, a FMH, a Associação de Estudantes da FMH, tem conseguido em Lisboa ter uma melhor prestação naquilo que é o número de títulos nas últimas 3 épocas, mas essa equipa da IST é tricampeã nacional, que é icónico, e vai ao europeu e na última época, por exemplo, consegue um 3º lugar. Sem dúvida, acho que é de realçar esse tipo de equipas que efetivamente levam a sério, e como vocês falaram há um bocado no início, estamos a falar de uma equipa que tem várias jogadoras profissionais e que não deixam de vir jogar o universitário porque elas gostam, elas valorizam, e são este tipo de jogadoras que fazem parte daquilo que é a família do desporto universitário, e isso vê-se a largos quilómetros, não é? No caso do futebol, temos, por exemplo, a equipa da Nova SBE, que é uma equipa o Bayern Munique dos campeonatos universitários de Lisboa, como diz o Lídio. Não, eu faço esta diferença agora, hoje em dia, que é o Bayern Munique é o técnico, por causa dos títulos todos que já ganhou, né? A equipa mais titulada. O Nova SB é o Manchester City, que é assim, sim, mais dentro deste sentido. A Nova SB investimento. é uma equipa neste momento que, além de estar a jogar a nível universitário, também está a jogar a nível distrital. Ou seja, transcendeu. É uma equipa que faz quase todas as semanas 2 jogos por semana e treina várias vezes por semana, e acaba por conseguir aqui também chegar a um patamar muito bom, e que se refletiu nos últimos 3 campeonatos de futebol da primeira divisão. Efetivamente, é um trabalho a nível desportivo que tem sido muito importante, e não nos podemos esquecer disso, mas lá está. Acho que o maior mérito do desporto universitário é conseguir que os estudantes consigam praticar atividade física e consigam ao mesmo tempo fazer desporto. Não, exatamente. As equipas que tu mencionaste são equipas que claramente dão oportunidade aos seus estudantes e aos seus jogadores. Tu mencionaste a Nova SBE, uma equipa que também joga nos escalões profissionais, neste caso mais na Distrital de Lisboa. Também temos a equipa do técnico, que não é bem a equipa do técnico, mas é o Técnico Futebol Clube que joga na Taça de Inatel, que já não tem tanto muito a ver com aquilo que é a Associação de Estudantes, mas creio que são sim, muitos dos jogadores que já fizeram parte do desporto universitário acabam por depois jogar no Inatel. Nós tivemos o prazer de relatar. Aliás, vocês, há um ou outro que ainda são os mesmos. O Duarte Honrado. Olha, agora tivemos bem. O Duarte Honrado estava nessa final. Exatamente. Exatamente. Portanto, nós também temos aqui a equipa do técnico e a equipa da Nova SBE, que foram os finalistas da época passada, e o técnico posteriormente também vai aos campeonatos nacionais, os dois, neste caso. Nós vemos equipas muito, muito interessantes, seja no futebol, seja no futsal, no voleibol, no basquetebol. As modalidades são infinitas e o desporto e a intensidade está sempre lá. Como tu disseste, a Final Four tem um ambiente incrível, seja na fan zone, seja na forma como consegue atrair todas as pessoas, ter um ambiente divertido, e acho que é exatamente isso que enriquece tudo aquilo que é o desporto universitário, apesar de ainda estar na ponta do iceberg, e tem muito para crescer e tem muito para ainda partir pedra e ir para a frente. Eu acho que os próximos anos vão ser determinantes para que o desporto universitário em Portugal seja cada vez maior. Sim, eu acho que aí podemos pegar também numa parte mais
pedagógica que foi a criação do Estatuto de Estudante Atleta, que tem algumas componentes, como a prioridade na escolha de horários, na possibilidade de alteração de momentos de avaliação por participação em provas. Tem aqui 4 elementos nas componentes do Estatuto que permitem que o estudante privilegie. Atenção, privilegie a atividade física. Não vou dizer que não está a privilegiar a parte académica, não. Agora, o estudante tem o direito, e literalmente, de praticar desporto, ou seja, estar presente nas competições e não deixar de fazer a parte académica. Porque nós não nos podemos esquecer que estamos perante pessoas, estamos perante seres humanos, estamos perante estudantes. E os estudantes têm vida pessoal. E a vida pessoal, muitas vezes, também se reflete naquilo que é a saúde, que é o bem-estar, que é a atividade física, que é, no fundo, o bem-estar comum, vem também muito daquilo que é o tratamento do corpo. E aí até poderíamos ir para o tratamento, como se falava no tempo dos romanos, aqueles tratamentos todos que eles tinham com óleos, etc. O desporto é uma componente que permite, efetivamente, ajuda. Fazer, e quando falo de desporto também falo de atividade física, só que não estou a falar mais especificamente de desporto. Não referi a atividade física, claro. Isso é algo que até podemos pensar de uma maneira mais filosófica, que é que na nossa sociedade ainda está difícil encontrar o equilíbrio perfeito, que também depende da era em que nós vivemos. Há 100 anos atrás era às 8 horas para trabalhar, que foram conquistadas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para dormir. Hoje em dia, com o nosso stress, com a nossa vida muito mais rápida, existe essa discussão filosófica sobre quais é que são as horas perfeitas para poder atingir um equilíbrio e a saúde, tanto mental como física. Mas lá está, o desporto é fulcral. Hoje em dia já não é só o lazer, tem que haver essa parte desportiva, porque passamos muito tempo sentados, passamos muito tempo sem fazer nenhum, entre aspas. Portanto, essa parte é muito importante. Mas já que estamos aqui a falar das Final Four, da Final Four não, das fases finais. Então, É uma Final Four. É uma Final Four, eu não estou errado, mas era fases finais. Quais é que são os planos para o futuro da ADESLO e também para os campeonatos universitários de Lisboa? Ou seja, os planos passam muito por aquilo que fomos falando, atenção. O papel da ADESLO e o papel do movimento associativo é refletir sobre aquilo que deve ser, ou seja, o repensar de tudo aquilo que são as problemáticas do ensino superior. E quando falamos em problemáticas, nem tudo é uma problemática, mas tudo tem um caminho a desenvolver e é por aí que nós temos que trabalhar. E, efetivamente, esse é o grande caminho. É o caminho de repensar o que é que os estudantes universitários precisam, qual é a problemática principal e depois priorizar as problemáticas para trabalhá-las, e esse será o caminho a percorrer pela ADESLO. A ADESLO junto os seus associados, ou seja, as associações de estudantes federadas na ADESLO, neste momento são 37, da região, da área metropolitana de Lisboa, têm de fazer essa reflexão e vão continuar a fazer essa reflexão como têm feito desde há 20 anos atrás, desde o 22 de dezembro de 2004. Nós estamos cá para trabalhar com eles e estamos cá para trabalhar também com as instituições de ensino superior. Estamos cá para trabalhar com a comunidade toda do ensino superior e desenvolver efetivamente aquilo que é o dia-a-dia dos estudantes. Neste caso, na área desportiva, que é o nosso foco e é aquilo que nós nos focalizamos e, como vocês veem, temos trabalhado afincadamente para conseguir que não só os campeonatos universitários de Lisboa, que são a maior atividade da ADESLO, mas não são aquilo que é o objetivo da ADESLO, fazem parte do objetivo. O objetivo da ADESLO é promover a atividade física e desportiva dos estudantes, seja a nível político, na reflexão de medidas e de leis, neste caso focalizadas na parte desportiva e nos direitos dos estudantes, mas também aquilo que é depois a atividade física operacional, chamando-lhe os campeonatos universitários de Lisboa, neste caso, ou outras atividades, como temos a corrida da ADESLO anualmente, ou outras atividades onde nos vamos aliando e sendo parceiros, ou outras atividades, por exemplo, de desporto informal, como é o caso, neste caso, da Taça das Direções, que é um momento entre as direções das associações de estudantes e a direção da ADESLO e alguns parceiros,
onde fazem equipas e jogam um torneio de um dia. E outros momentos, claro, estou aqui, eu posso anunciar já que este ano vamos, por exemplo, avançar para uma maratona desportiva de desporto informal. Assim, é um caminho a percorrer, mas é um caminho efetivamente que a ADESL tem planeado e junto das associações de estudantes vai continuar a planear o futuro e vai continuar a delinear qual é o trabalho a fazer junto das instituições de ensino superior e de próprias autarquias e do próprio governo e junto também, e contando sempre com a colaboração daquilo que também é a Federação Nacional, que é a FADU, e que temos trabalhado sempre em articulação, e as nossas associações de estudantes, juntamente com as associações de estudantes do resto da Academia Portuguesa, trabalharão em prol daquilo que é o desporto universitário, chegando a um método colaborativo, que é aquele que temos a nível nacional, para conseguirmos medidas como o Estatuto de Estudante Atleta em 2019. Edgar, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Passámos um pouco pela história da ADESL, falámos dos constrangimentos, dos lados positivos, do que é o desporto universitário, que é o trabalho da ADESL, das fases finais que estão aí perto. Já no mês de março, não percam, venham ver, a sério. Mesmo que nem sequer estejam numa faculdade, aproveitem para ver. Mesmo que não venham cá ver, podem sempre ir ver os relatos. Eu e o Diogo. Exato. O Diogo que estamos lá, portanto isto também é aqui um bocado a puxar a brasa para a nossa sardinha. O YouTube da ADESL está sempre disponível. Exatamente. E não só nas fases finais, não é? Exatamente, em todo. Eu nem sou fã de sardinhas. Mas no YouTube da ADESL, sem dúvida. Nas redes sociais da ADESL, sigam-nos para mais conteúdos. Para mais conteúdos, isto já faz parte da minha profissão. Sigam para saber mais informações e para estarem a par de tudo aquilo que vai acontecer no desporto universitário. Até às fases finais ainda vai haver mais jogos. Portanto, quanto mais subscrições, melhor. E não se esqueçam de tocar no sininho, não é, Edgar? Para quando sempre sair alguma coisa nova, estarão lá sempre. Não podem perder todos os relatos até às fases finais, que são importantes também, para saber quem é que vai estar presente. Porque isto é assim, ver o último episódio de uma série não tem piada se não virmos o contexto todo, se não virmos as temporadas todas até lá chegar. Sim, e o YouTube da ADESL até tem outras modalidades, neste caso, que nós que falámos até agora. Não nos podemos esquecer também dos esportes que foram criados recentemente e que neste momento já têm um qualificador para nacional. Posso dizer que os esportes este ano têm uma Winter e uma Spring Split, ou seja, 2 splits, em que vamos operar duas equipas por modalidade para a fase final nacional presencial, organizada pela FADU. Pronto. Neste momento estamos a acabar, na altura que o vídeo sair, já terá acabado, mas estamos a acabar as fases finais online da Winter Split, mas estaremos também a Spring Split já a começar durante o mês que aí vem. Querias tanto atingir o pleno, também vais ter que fazer esportes, não te esqueças disso. Fazem FIFA? Exatamente. Então se fazem FIFA, está feito. É que de LOL eu não percebo nada, mas de FIFA, porque eu sei que tivemos há pouco tempo os campeões de LOL. LOL e CS. LOL e CS2. Muito bem. Portanto, não percam desporto, desde o futebol ao handball, voleibol, futsal, masculino e feminino em quase todos, o rugby também, e o esportes no YouTube da ADESL, que vai estar tanto na descrição como no título do vídeo. Nas nossas redes sociais também vão encontrar colaborações com a ADESL. Nós anunciamos sempre todos os relatos, portanto é só aproveitarem. Sempre que está nas nossas stories, nossos reels, vamos estar sempre com identificações para a ADESL. E também desejar aqui um especial agradecimento a quem está a realizar este vídeo, ao Daniel Ganso, que também tem grandes projetos. Exatamente, ninguém está a ver porque ele está ali na câmara, mas podes aparecer agora, se quiseres. Vens aqui, apareces, vês? Um grande agradecimento ao Daniel Ganso, o realizador, o homem que edita o vídeo. E também não se esqueçam de seguir a conta dele no Binance Studios, um projeto muito, muito bom que está no futuro, está com um futuro muito risonho.
vamos pôr assim desta forma, e apoiem-lhes na expedição que eles têm programada para o Kilimanjaro em 2024, para apoiar várias causas e várias associações, e quem sabe, se não terão aí um projeto também desportivo pelo meio, nunca saberemos. We will see. Não se esqueçam de seguir a Adesla, estará os links todos na descrição, seguir também os projetos do Daniel e seguir-nos a nós também convém. Talvez, se quiserem. Talvez com muita serenidade, muita tranquilidade, tal como um mítico jogador do Vitória de Guimarães, só assim. Só falta ser moreno. Só falta ser Sereno, moreno. sereno. E o Edgar hoje esteve muito sereno, Diogo, não achas? Esteve sereníssimo. Parecia mesmo um jogador do Vitória de Guimarães. Quer dizer, pelo menos em termos de nome. Vamos então acabar assim. Muito obrigado a todos por terem estado aqui a acompanhar mais uma vez. Obrigado, Edgar, pela presença, por nos cederes o espaço, pelo todo o trabalho que tiveste para este episódio acontecer, e muito boa sorte para as fases finais e para o futuro que te aguarda enquanto presidente da Adesla. E não se esqueçam, fiquem no sofá.